Tiago 4,17 diz assim: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vou ler de novo. Essa é a versão da NVI. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós estamos iniciando mais um ano, né? Via de regra, nessa época de início do ano, assim, os nossos olhos naturalmente se lançam para aquelas projeções que nós gostamos de fazer, né? Pensando assim, como é que a gente vai arquitetar algumas coisas, como é que a gente coloca algumas coisas em prática durante esse ano, algumas mudanças que naturalmente nós temos nessa época do ano, né? A gente acaba se lançando para um espaço de tempo seguinte, querendo assim fazer o melhor naquele período de tempo. É certo que há pessoas que não conseguem planejar nada. Tem gente que é assim. Na verdade, tem pessoas que elas não gostam e elas vivem com pouquíssima organização, mas não gostam de planejar, de olhar muito para frente. Há daquelas pessoas também que fazem planos, elas planejam, e é provável que já agora, na segunda semana do ano, já está com tudo escrito no papel, quantos quilos quer emagrecer, quanto dinheiro quer guardar, os lugares que quer ir, né? Quantidade de tempo que vai dedicar à leitura bíblica, vir à igreja, uma série de coisas. Mas embora sejam extremamente organizadas no papel, não vão fazer nada, né? Porque há pessoas que elas planejam, elas fazem planos, mas não conseguem atingir esses planos. E há daqueles que entendem que os planos são necessários para dar algum tipo de direção. E se esforça, então, para fazer um planejamento para que possa, de fato, haver uma mudança durante o novo ano que está se iniciando agora. O problema é que a maioria de nós confunde sonhos com planos. E sonhos e planos são duas coisas diferentes. Muitas pessoas têm sonhos, poucas pessoas têm planos. Porque sonhos são aspirações, sonhos são desejos. Quando a gente fala de sonho, nós estamos falando de coisas que podem ser até devaneios, ou até pensamentos irresponsáveis. São sonhos, aquilo assim que não tem muita coisa concreta, é muito abstrato, né? Quando a gente fala de planos, nós estamos falando de algo que requer o exercício da vontade. Quando a gente fala de planejar alguma coisa, implica em algo mais maduro. Envolve um planejamento com controle de metas, com determinação de ritmo para alcançar alguns objetivos, com uma definição de estratégias para chegar lá. Isso é plano. Tomemos como exemplo uma viagem. Você pode dizer assim: eu tenho um sonho de ir para Paris. Você pode sonhar ir para Paris e nunca vai para Paris. Porque isso é um sonho, um devaneio, né? Queria tirar aquela foto igual as pessoas tiram em frente à Torre Eiffel, né? Tem um sonho de ir para Paris, de conhecer Paris, conhecer a noite de Paris, conhecer as luzes de Paris. Isso é um sonho, né? Agora, quando você fala de plano, é você ir numa agência de viagem, você descobrir quanto custa para ir para Paris. Dá para parcelar? Quantas vezes eu posso parcelar? E começar a pagar, e guardar um dinheirinho a mais. É muito provável que você vai acabar indo para Paris. Percebe a diferença? Sonho é quando você só diz que quer. Só fica botando a cabeça no travesseiro à noite, fechando os olhos e pensando, imaginando coisas. Mas planejamento é quando você se põe a trabalhar para alcançar alguma coisa. Há tempos atrás tinha um comercial de um polivitamínico
que dizia assim: sonho é querer surfar, plano é começar a ir mais para a praia. Lembra desse comercial? Ainda dizia assim: sonho é pensar numa carreira diferente, plano é começar uma nova faculdade. Sonho é querer morar fora, plano é aprender uma nova língua. Percebe a diferença? Sonho é quando você põe para fora uma aspiração, um desejo, mas plano é quando você começa a caminhar na direção daquilo e fazer coisas para que aquilo se concretize. Seria um assunto para uma outra oportunidade, mas no meio evangélico nós usamos uma expressão, sonhos de Deus, não é? A gente diz assim: os sonhos de Deus são maiores que os seus. Tem música que fala isso. Mas é bom que se entenda que a Bíblia se propõe a revelar que Deus tem planos. Deus não tem sonho. Não há nenhum lugar na Bíblia que diga que Deus sonha com qualquer coisa, né? Deus tem plano. Deus não tem devaneios. Deus não fica aspirando coisas. Deus vai lá e faz, né? Então é muito diferente o plano, a estratégia do sonho. E é importante que saibamos a maneira como Deus olha para nós. O fato é que a vida não dá marcha ré, não é? Nós não vamos voltar atrás. Nós estamos avançando cada vez mais para frente. E quanto melhor forem os seus planos, melhor vai ser para você. Você sofre menos, sua família sofre menos, né? Você vai ser mais feliz. Porque a vida está caminhando para frente, ela não vai para trás. E você precisa planejar alguma coisa, né? Há pessoas, por exemplo, que estão vivendo a vida sem plano nenhum de aposentadoria. Em algum momento você vai sofrer e vai nos fazer sofrer também, porque se você continuar nessa igreja, você vai nos pressionar para te ajudar, né? Sua família vai sofrer, porque alguém vai ter que bancar você depois. Então é melhor você fazer um plano, não sonhar. Ficar sonhando: quando eu aposentar eu queria morar na Praia Grande, de frente para a praia. Tudo bem, se você fizer algum plano para isso, você vai conseguir. Mas é bom você começar a planejar alguma coisa. Não fica só sonhando, porque os sonhos não vão te levar a lugar nenhum. O que vai te levar a algum lugar é um planejamento, né? Quando você fazer um plano de metas para chegar lá. Esse texto que nós lemos aqui de Tiago 4 tem um contexto muito interessante. A carta de Tiago é uma carta muito prática. E ele está se dirigindo a pessoas usando o exemplo de comerciantes, pessoas mais ou menos nômades, né? Que se movimentavam para lá e para cá, não tinha muita parada certa. Iam mudando de cidade em cidade, porque estavam querendo sempre ganhar mais, né? Ter um lucro maior. E Tiago está usando essa situação para provocar uma reflexão no modo como os cristãos definem os seus movimentos na vida. Quais são os movimentos que você fará durante esse ano? Porque muitas vezes esses movimentos, eles são independentes, eles são irresponsáveis. Porque eles não têm nenhuma ligação com aquilo que Deus quer. E Tiago então vai chamar a atenção para isso. A reflexão é muito simples de Tiago, não é nada profundo, a carta inteira não é nada muito aprofundado, mas ela é extremamente prática. Eu queria te convidar a pensar comigo nesse texto, nesta noite aqui. Existe um provérbio na Bíblia, provérbio 14:12, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao final ele vai dar em caminhos de morte. Tem caminho que para o homem parece direito, mas lá no final dele, ele vai dar num caminho de morte. Eu queria que você pensasse comigo nesta noite, que nem todo plano humano, ele está nessa rota da morte. Mas o fato de que o seu plano não esteja na rota da morte, também não significa que esse plano esteja dentro daquilo que Deus planeja para você. Nós precisamos aprender a alinhar os nossos planos com os planos de Deus. A NVI traduziu esse versículo, Provérbios 14:12, dizendo que há caminho que parece certo ao homem. Parece certo, né? Então, assim, eu estou imaginando que se você tem algum tipo de organização, você está com alguns planos para esse ano, e na tua cabeça, assim, esses planos estão certos.
Mas a pergunta é, que planos que são certos de fato? Quais são os melhores planos para 2020? Claro, você sabe, são aqueles planos feitos debaixo da orientação de Deus. Mas eu queria te levar a pensar nessa noite aqui em alguns filtros. Está funcionando lá? Não está funcionando aqui. Muda aí para mim, por favor. Alguns filtros, para que você possa filtrar esses seus planos. O primeiro filtro é o que eu chamo de filtro do impacto. Do impacto. Pode clicar lá que vai aparecer lá. O filtro do impacto. Pergunta é, qual impacto terá os seus planos sobre a sua vida? Qual é o impacto que tem? Já pensou? Você já filtrou aquilo que você está planejando fazer? Os versos 13 e 14 começam, Tiago começa o seu discurso dizendo assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Às vezes, nós planejamos determinadas coisas para a nossa vida com tanto afinco que nós nos esquecemos qual é o impacto que este plano que eu estou traçando vai ter sobre a minha vida. Isso porque nós temos uma dificuldade de olhar para a vida no seu todo. Nós somos muito imediatistas, não é? Você fica empolgado com o momento, você não olha para o todo da vida. E Tiago chama atenção para algo que é a vida. Ele diz que a vida tem uma natureza circunstancial e transitória. A vida é breve. Ele diz que a nossa vida é como uma neblina. É o mesmo sentido de um vapor. Ele diz que a vida parece por um instante, logo ela se dissipa. A vida é muito frágil, não é? Nós vivemos achando assim que nós somos eternos. Nós não somos. Basta ler os jornais, basta ver um pouco de televisão. Você percebe que todo dia, o dia inteiro, morre gente em algum lugar. E as pessoas morrem por motivos os mais, assim, inimagináveis, né? Morre gente porque... semana morreu uma menina que estava dentro da casa dela assistindo televisão, no sofá, deitada, e ela tomou um tiro. O tiro veio lá de cima do morro, atravessou o telhado, o forro da casa dela, pegou nela e matou a menina. Você imagina que você põe a sua filha, o seu filho assistindo televisão no sofá da sala, que ele vai tomar um tiro dentro da sua casa? Você não imagina isso. A vida é breve, não é? Você imagina que você vai sair de carro e vai bater o carro? E não precisa ser numa pista, pode ser dentro da cidade. E você pode morrer. Já houve casos de pessoas que andando de bicicleta, a pessoa caiu, bateu a cabeça, morreu. Basta bater a cabeça, você morre, não é? A vida é breve. Tiago está dizendo que a vida é um vapor. Não sei se já brincou com bola de sabão, já brincou? Aquele negocinho que você fica soprando e vai... aquela bola de sabão. Diz que a vida é mais ou menos isso. Você fica olhando aquela bola bonita, brilhando, né? Mas você vai lá, você encosta o dedo, ela some. Tiago diz, a vida é uma neblina. Parece, logo se dissipa. A vida é breve. Nós precisaríamos construir os nossos planos pensando assim, qual o impacto que esse plano tem sobre essa minha vida como um todo? Eu estou levando isso em consideração? Que a minha vida é breve, ela precisa ter algum significado nesta vida. Isso Deus quer que você pense nesta noite. Trace planos, isso é importante. Não fica sonhando. Trace planos, faça projeções,
mas avalia o impacto que esses planos têm sobre a vida que você tem, que é breve. Que já passa, você diz, nossa, eu podia ter planejado outra coisa, eu podia ter tomado um outro caminho. Mas nós planejamos, muitas vezes, sem avaliar o impacto. O Provérbio 27:1 diz que não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Nós não sabemos. O provérbio está dizendo, não se glorie com o dia de amanhã. Não fique pensando assim, não, eu vou dormir e amanhã, nossa, amanhã tem uma coisa legal que vai acontecer. Você não sabe. Pode ser que não aconteça o que você está imaginando e que você nem esteja vivo amanhã. Embora eu já disse que não é bom morrer hoje, né? Porque segunda-feira é folga de pastor, né, pastor Rubem? Então, se quiser morrer, morre na terça-feira que você nos ajuda, né? Planeja melhor essas mortes aí, né? A gente brinca assim, vai, pô, quer morrer, morre em outro dia, não vai morrer na segunda-feira que é folga da gente, né? Mas se morrer não tem problema, a gente vai lá, faz o velório, vamos fazer bonito, viu? Fica tranquilo. Mas é a brevidade da vida, você não sabe o que vai acontecer. Talvez você esteja olhando para a vida como um fim em si mesmo. Quando você tenta viver o melhor, parece que fica pior. Olha o que diz o Salmo 39, versículos 5 e 6. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela, né? Porque às vezes sua vida é um fim em si mesmo, correndo atrás de riqueza, mudando para lá, para cá, não tem parada certa, não vem na igreja direito, não lê a Bíblia, não se consagra, porque você tem uns planos doidos na tua cabeça, que não são planos de Deus, né? E você não avalia o impacto que isso tem sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Não despreze isso. Você não está sozinho nesta vida, né? Tiago chama a atenção para nós olharmos para a vida como um todo. A vida é maior do que a sua própria vida. Avalie o impacto dos seus planos sobre a sua vida. Cuidado com seus intentos, com seus projetos. Leve em consideração que a sua vida é como bolha de sabão. De repente, pocou, né? De repente, se foi. É bom ter planos, mas avalie o impacto desses planos sobre a sua vida. O segundo filtro que a gente precisa... Será que vai mudar aqui agora? Ah, mudou. É o filtro da influência. Ou seja, debaixo de qual influência eu faço os meus planos? O que influencia os seus planos? Pense. Tiago diz, versículo 15, em vez disso, de dizer, olha, eu vou para lá, para cá, procurando algum lucro maior, ele diz, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Entenda o que Tiago está dizendo. Tiago está chamando a atenção para o fato de que a vida, ou o mundo, esse mundo não é um sistema fechado. Já viu? Tinha um filme, né? Que as pessoas viviam, tinha uma redoma. Então assim, o mundo era ali, aquela cidade com uma redoma em volta. Tiago está dizendo, o mundo não é um sistema fechado. O mundo tem uma influência que vem de fora dele, que determina as coisas. Há uma influência de fora dessa esfera material, dessa esfera visível, que determina o sucesso ou o fracasso dos seus planos. E é bom considerar isso. Porque essa influência é uma pessoa, e essa pessoa se chama Deus. Tiago chama atenção para isso. Você deveria dizer, se o Senhor quiser, eu faço isso ou faço aquilo. O que influencia os teus planos? Qual é a influência que você tem?
Quando você vai decidir, por exemplo, mudar de emprego, o que te influencia? É só assim, não, mas aqui está ganhando mais do que lá. Só isso. Quando você pensa mudar de cidade, o que te influencia? Quando você planeja alguma coisa para o seu futuro, o que te influencia? Debaixo de qual influência você toma decisões? Olha o que diz Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, pode. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Uma outra tradução vai dizer que a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? É dele que vem a resposta. Seu coração pode traçar planos, mas Deus é quem dá as respostas. O provérbio 16:9 diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor, de fora deste mundo, que dirige os seus passos, né? Entenda isso. Há uma influência de fora deste mundo que determina o sucesso ou o fracasso dos nossos planos. Você pode planejar, deve planejar, mas faça isso debaixo da influência de Deus. Eu sei que essa expressão, né, se Deus quiser, parece que é uma coisa meio retórica, né? Da nossa retórica, se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Mas entenda que não é assim que Tiago está usando aqui. Entenda também que mesmo antes do cristianismo, existem documentos, né, dos gregos que usavam muito essa expressão, se os deuses quiserem. Mas Tiago não está usando isso simplesmente como uma coisa sem sentido, não. Tiago está usando isso querendo nos fazer pensar em dar a Deus uma sincera permissão para que Ele influencie nas nossas vidas. É dizer, se Deus realmente quiser, eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo, né? No livro de Atos e nas cartas, nós podemos notar que o apóstolo Paulo e outros apóstolos também, eles tinham como princípio em suas mentes muito bem fixado, né? Que eles não fariam nada sem a permissão de Deus. Eles queriam andar de acordo com os trilhos de Deus. Isso é fantástico. Nós precisamos imitar isso nos nossos intentos, nossos projetos, nossos planos, os ideais futuros. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Eu pergunto, você tem feito isso? O que determina os seus planos? Debaixo de qual influência você toma as decisões que você toma? O que te influencia? Outro dia porque hoje em dia, gente, eu fico assustado as orientações que nós temos, não é? E muitas vezes vinda de pastores renomados. E alguém diz assim, a coisa mais certa que tem é siga o seu coração. Um pastor renomado disse isso, né? Como você pode seguir o teu coração? Se a Bíblia diz que o coração é enganoso, é corrupto, não siga o teu coração. Você precisa entender com muita clareza o que Deus quer de você. Você tem uma Bíblia enorme que dá para consultá-la, saber se o que você está planejando está dentro ou fora da vontade de Deus. Você tem líderes, você tem igreja, você tem autoridade sobre você, pai, mãe, não é? Marido ou mulher que pode te ajudar a definir a vontade de Deus, conselheiros capazes. Mas você não pode ouvir só o seu coração, porque o seu coração pode te influenciar por uma coisa ruim, não é? Que é o desejo do teu coração, não é necessariamente a vontade de Deus. Pegue os seus planos, passe pelo filtro da influência. Debaixo de qual influência eu estou executando os meus planos? O Salmo 40, verso 8 diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro em meu coração está a tua lei. O que está no coração aqui é a tua lei,
Por isso eu me agrado, né, em fazer a vontade de Deus. Cada manhã nós deveríamos ser como um avião que antes de sair do chão, ele precisa das orientações da torre de comando, né? Nenhum avião vai lá, pega a pista e sai. Não pode. Ele pode entrar numa rota de colisão. Já viu isso? Já viu reportagem sobre isso, né? Existem os mapas. Tem avião para todo quanto é lado, né? O avião passa para lá, outro passa para cá. São como estradas que a gente não está vendo aqui, né? Mas nesse momento deve ter avião cruzando aqui em cima, para lá e para cá, em andares diferentes, né? Nesse espaço do céu. Por isso que todo avião, quando ele vai decolar, ele precisa da orientação da torre de comando. Para onde eu vou? Que pista eu pego? Qual a direção? E ele vai seguindo as orientações daquele mapa lá, não é? Dado por uma torre de comando. Nós deveríamos ser assim. Levando de manhã, Deus, quais são os seus planos para mim? Qual é a orientação da torre? Não posso levantar voo assim de manhã sem essa orientação. Eu posso estar debaixo de uma influência errada. Passe os seus planos por esse filtro, pelo filtro da influência. E por último, um outro filtro é o filtro da importância. Ou seja, qual a importância dos seus planos? Eles são importantes? Ou eles são apenas importantes para você? Percebe a diferença? Os seus planos são realmente importantes? Eles têm importância? Ou eles são só importantes para mim? Só atende a mim mesmo. Olha o que Tiago diz, versículos 16 e 17. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões ou dos seus planos. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se os nossos planos visam somente agradar o nosso ego, se os nossos intentos são aquilo que Tiago chama de arrogantes pretensões, nós estamos apenas tentando nos satisfazer. E muitas vezes a satisfação nossa é impressionar os outros, né? Impressionar as pessoas. Nós estamos trocando o duradouro pelo imediato, o eterno pelo passageiro. Estamos trocando aquilo que é durável pelo instantâneo. E quanto mais nós buscamos satisfazer a nós mesmos, mais insatisfeitos nós ficamos, não é? Tem se feito estudos sobre isso, né? Como as pessoas estão insatisfeitas. Nas redes sociais está espalhado. Outro dia eu ouvi um palestrante dizer que no século XIX, você tem quadros que reproduzem, por exemplo, um homem em cima de uma montanha, contemplando a natureza, contemplando a montanha. E ele diz, isso é um retrato do século XIX. Porque se fosse nos dias de hoje, ele não estaria olhando para a montanha, ele estaria tirando um selfie, né? E colocando assim, hashtag subir a montanha, atingir o pico, alguma coisa desse tipo. É impressionante como nós estamos cultuando a nós mesmos, não é? E não estamos vendo mais o mundo à nossa volta. Então os meus planos, eles são aqueles que são importantes para mim e mais para ninguém. Os outros não importam mais.
Eu me basto. Eu sou suficiente, né? E as pessoas vão fazendo cada vez mais isso. É uma autossatisfação que gera insatisfação. A pessoa não fica satisfeita com aquilo. Cada vez mais nós estamos perdendo essa capacidade de ver o mundo à nossa volta. E estamos focados em nós mesmos. A gente vai viajar, a gente já não contempla mais os lugares, né? Às vezes a gente vai viajar, a pessoa diz assim: uai, pastor, não vi nenhuma foto sua da viagem. Então, mas eu vi. O importante é o que eu fui fazer lá, não é? O que eu fui ver. Mas não, as pessoas, elas estão acostumadas com isso, né? É mais importante postar do que viver, do que de fato usufruir de alguma coisa. Nós nos preocupamos em registrar nossa presença lá, mais do que aproveitar a nossa presença lá. Parece que, como eu ouvi dizer, nós precisamos provar que nós estamos bem, né? Eu preciso provar que eu estou bem. Porque nas redes sociais é aquilo que eu gostaria de ser, não aquilo que eu sou de fato. Seus planos são importantes para quem? Para quem? Passe os seus planos pelo filtro da importância. É por isso que Tiago encerra esse texto dizendo que nós podemos pecar por ação, mas nós também podemos pecar por omissão. Você sabe que você deve fazer o bem e você não faz. Falou, isso também é pecado. Porque você transforma um plano seu, num projeto seu, importante para você. Não é importante para mais ninguém à sua volta. Talvez, no pensamento de quem lesse essa carta de Tiago, bem como de quem ouve hoje, né, como nós, pode estar a sensação de não estar fazendo nada de errado. Eu não estou fazendo nada de errado. Mas viver sem consultar o Senhor pode levar a mim e a você a deixar de fazer o que é certo. E Tiago está dizendo que deixar de fazer o que é certo é tão sério quanto fazer errado. Entende? Então eu preciso consultar a Deus, porque aí o plano que eu estou fazendo de fato é importante, porque ele está dentro da vontade de Deus e provavelmente Deus quer atingir pessoas à minha volta. Ele será de fato importante, não será só importante para mim. A tradução da Bíblia Reina Valera diz assim: o pecado está naquele que sabe fazer o bem e não faz. O pecado está naquele que sabe fazer o bem. Você poderia fazer o bem, mas você não faz, porque você acha que os seus planos são importantes apenas para você e os traça dessa forma, sem pensar naqueles que estão no seu entorno. Que nenhum outro desejo seja maior em seu coração nesta noite do que conhecer, cumprir a vontade de Deus na sua vida. Que você faça passar por esses filtros, né, os seus planos que você está arquitetando para esse ano. Queria terminar lendo o texto do Salmo 37, é um dos primeiros textos bíblicos que eu aprendi na minha juventude, quando eu entrei na caminhada cristã. E eu me lembro aquele processo de discipulado, de instrução. Eu tinha uma Bíblia que eu a tenho até hoje, e tinha um lápis vermelho que ficava dentro da Bíblia. Eu gostava de colorir alguns textos, e este deve ter sido, se não o primeiro, um dos primeiros textos que eu colori na minha Bíblia, que eu guardo no meu coração até hoje. Salmo 37, do versículo 3 até o versículo 7, primeira parte, diz assim: confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.
Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Olha quantos verbos, né? Confia, se agrada, entrega, confia de novo, descansa, espera. Todas as ações que nós podemos praticar para o Senhor, dizendo: Deus, os meus planos vão ser planos do Senhor, não os meus planos. Eu vou filtrá-los. Eu quero avaliar o impacto desses planos. A vida é tão breve. Eu não posso fazer minha vida pocar, né? Por coisas mal planejadas. Eu preciso avaliar esse impacto. Eu preciso pensar debaixo de qual influência os meus planos são projetados. O que me influencia a fazer o que eu faço? Debaixo de qual influência eu estou tomando decisões? Avalie isso. E pense na importância. É importante para quem? Por que é importante fazer o que você quer fazer? Isso faz parte do exercício de fazer o bem a outros, então faça. Porque nisso você então não vai pecar.